sequência às palestras, agora com o tema Boas Práticas para a Segurança do Roteamento em Sistemas Autônomos. Convidamos Leonardo Furtado, arquiteto de soluções, engenheiro de redes e instrutor, e também facilitador. Vamos recebê-lo aqui, já está subindo ao palco. Seja bem-vindo, Leonardo. Opa, não ligou? Oi? É o branquinho. Pode falar agora. Olá a todos, muito boa tarde, senhoras e senhores presentes em mais um evento. Cadê o Marconi? Marconi está aí não, né? Não veio me prestigiar. Ah, beleza. Pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a um evento aqui fantástico. Eu já venho palestrando por eventos aí de provedores aí de um bom tempo. Eu tenho buscado trazer a competência de anos de trabalho que eu tenho executado em grandes operadores de telecomunicações para a realidade do pequeno e médio provedor de acesso à internet, que chamamos de provedor regional. Eu vou ficar aqui, eventualmente, consultando o meu horário, porque possa ser que eu extrapole o tempo. Vamos lá. Aqui é um tema bem interessante. Tá? Muitos dos provedores de pequeno porte com os quais eu interagi há vários anos já não se enquadram mais na categoria de um provedor pequenininho. Já ganharam um grau de maturidade tecnológica, de adoção tecnológica, inclusive investimentos em arquiteturas, dispositivos, equipamentos, adoção de boas práticas. Então, aquele trabalho que foi plantado lá atrás tem promovido, de fato, benefícios para aquele sistema autônomo, vamos falar aqui dos sistemas autônomos daqui a pouco, para aquele operador de telecom e, consequentemente, a base de clientes daquela empresa começa a se beneficiar de serviços mais atraentes, mais rápidos, mais competitivos, mais seguros e tudo mais. Só que aqui vou permear aqui uma palestra técnica. Aonde possível, aonde necessário, buscarei atenuar a complexidade na minha linguagem para que isso sirva para outras pessoas que não têm um background técnico, né? E aqui vamos falar justamente de uma coisa muito importante, é que nas funções do roteamento de internet. Ou seja, você, por exemplo, se você for cliente de um provedor, aquele provedor está emparelhado na internet, num ecossistema de interconexões, e precisa haver uma troca de diversas informações, das primárias chamamos de prefixos, os endereços de rede. Tá? Só que há toda uma lógica por trás de como isso deve acontecer de fato, porque se você errar, e acontece com alguma frequência, você causa um problema. Se o problema fosse só em você, tudo bem. Assim, não tudo bem, mas eu falei, só lamento, meus pesos, bicho. Mas não, você afeta áreas inteiras da internet, diversas redes são afetadas, redes que não têm nada a ver com a negligência do teu procedimento. Então, estou aqui, Leonardo Furtado, 47 anos de idade, carioca, 26 anos de profissão. Vou pegar, isso aqui é uma coisa que o Gondim, que está aqui, meu grande amigo Gondim, que está aqui na frente, ele sabe que isso é um tema muito amplo. Se eu tivesse que falar com a qualidade, os detalhes que eu gosto de tratar esse tema, seriam 2 semanas. Você comigo numa sala de aula. Mas vamos tentar fazer isso em 1 hora. Consigo, Gondim? Fala aí. Vamos ver. Ok, vamos olhar aqui algumas das coisas. A importância das boas práticas para, obviamente, as políticas de roteamento em um sistema autônomo. Qual que é o foco aqui? Não incluo nessa minha pequena palestra as necessidades por fins de engenharia de tráfego. Eu quero diminuir a latência, eu quero ter um acesso mais fluido a determinados destinos, eu quero isso, quero aquilo. Não é bem isso que a gente vai olhar aqui, embora isso seja um componente que você incluiria na tua política de roteamento. O meu foco aqui na parte de segurança, tá legal? Para que a gente precisa olhar aqui? Eu botei isso, eu sou um engenheiro de redes e um pedacinho um professor, obviamente, então eu gosto de deixar as coisas bem clarificadas e gosto de escrever bastante, mas os motivos aqui são muito simples. O primeiro deles, a gente tem toda a parte de minimizar, sim, sintetizando, a internet é uma coletânea de sistemas autônomos, uma coletânea de ASNs. Aí eu vou falar daqui a pouco sobre algumas características dos ASNs, mas a proposta é, se você está participando de um ambiente 100% coletivo e distribuído e altamente distribuído, você tem que ter boas maneiras, como nós vivemos no convívio social no geral. Você não pode fazer o que você quer numa sociedade. Você tem os seus direitos, mas os seus direitos terminam onde começam os direitos alheios.
Então, se você fizer, você é um participante da internet, você faz do teu jeito, que você se acha bonzão, espertão, adivinha o que vai acontecer. E acontece com frequência, você causa indisponibilidade nos serviços aqui de rede, dos demais participantes da internet, downtime. Você precisa de ter as suas boas práticas e seguir uma fórmula na configuração das suas políticas de roteamento, no seu projeto de roteamento, na verdade, para justamente evitar o quê? Impactos em outros sistemas autônomos, coisa que acontece bastante. Então, se você vacilar, você não somente se prejudica, mas você prejudica quem não tem nada a ver. Isso é muito ruim, e acontece. E muito, principalmente, também, a redução da superfície de diversos tipos de problemas ou incidentes, dos quais o próprio downtime já citado, mas também coisas na seara da segurança da informação. Tá? São os pontos aqui. Aí eu sempre falo, o fundamento primário de segurança da informação, a força de uma corrente é tão boa quanto do seu elo mais fraco. Então, a gente tem uma corrente com um metal, qual que é o metal perguntar para o professor Xavier aqui, do Wolverine, é o adamantium, né? E tem um elo de plástico no meio. Irmão, então a corrente é boa, igualzinho aquele elo de plástico ali. Não serviu para nada. Vamos lá. Aí, o que são sistemas autônomos? Muita gente ouve falar, mexe num, trabalha para um, mas não sabe o que é, o que significa. Na verdade, ele é ao mesmo tempo um conceito abstrato, em sua essência. É uma coletânea de componentes que façam parte de uma organização ou estão sob administração comum. Roteadores, switches, enlaces de comunicação de dados, políticas de roteamento, manutenção, gerenciamento, tudo que pertença a uma organização. Essa é a definição abstrata, teórica de um sistema autônomo, tá legal? E as próprias políticas de roteamento estão ali dentro também. Só que, na prática, isso se traduz em alguma coisa. Ou seja, além de você ter essa pegada teórica do sistema autônomo, você tem ela concebida na sua prática também. Por exemplo, aí eu falo, né, apesar do aspecto abstrato da minha definição aqui que eu forneci, na verdade, um AS, ele é um componente dos mais fundamentais no funcionamento do protocolo de roteamento de internet, que adivinha? BGP. Border Gateway Protocol. É o protocolo BGP. BGP4 é um Multi-Protocol BGP. É o protocolo, apertei aqui sem querer, querendo, é o protocolo de roteamento da internet. Só que esse protocolo ele faz mais do que rotear prefixo IPv4 e prefixo IPv6 de internet. Ele faz várias coisas, suporta várias famílias de endereços para várias necessidades de conectividade de redes metro, backbones de operadores de telecom, ambientes corporativos diversos, data centers, etc. Vamos falar de unicast aqui, vamos falar de IPv4, IPv6 unicast. Então, dentro do BGP, você define a configuração do teu sistema autônomo. E o BGP ele funciona de acordo com os tipos de seção que ele estabelece. Ó, tem uma vizinhança com trânsito IP, uma seção externa, é BGP. Tenho vizinhanças com os roteadores do meu backbone, são vizinhanças IBGP. Isso modifica, obviamente, como é que o BGP funciona, o protocolo, a tecnologia funciona nos sistemas autônomos. Mas, beleza, isso não quer dizer... Beleza, vamos continuar aqui. Sistema autônomo. Cada um cuida do seu, irmão. Cada um cuida do seu. O nome, ele tem, obviamente, a sua definição bem clara. Você é livre no seu AS para fazer o que você quiser. Quem manda na tua rede é você. Com quem você se comunica, com quem você não quer comunicar, os caminhos que você prefere encaminhar tráfego para determinados destinos e um monte de coisas. Isso você manda. Ninguém consegue mudar o que você decide. Assim como você também não consegue mudar o que outros sistemas autônomos decidem. Cada sistema autônomo, o nome diz tudo, é autônomo, ele tem autonomia. Autonomia para fazer o que ele bem quiser, bem entender. Só que aí que entra as tretas. Eu adoro treta. O teu direito, irmão, termina onde começa o direito de terceiros. Ou seja, aquilo que você decidiu achar razoável para o teu sistema autônomo não pode impactar a disponibilidade de outras coisas, de outros sistemas autônomos. Aí que entramos na definição de melhores práticas, coisas que você deve fazer para não prejudicar a internet. Primeiramente, óbvio, o seu cone de cliente, que te pagam, né? Você está ganhando uma grana aí, e outras empresas que não têm nada a ver com a burrice que você fez na tua configuração.
desculpe a expressão na palavra, mas para ficar claro, né? Vamos tirar o filtro aqui um pouquinho também. Aí, novamente, se eu fosse falar disso aqui, com a amplitude, qualidade e nível de detalhes que eu gostaria de fazer numa ocasião tão especial, eu precisaria de 2 semanas, vocês comigo. Se vocês me aguentarem por 2 semanas e saírem vivos, bacana. Mas, infelizmente, não tem como, né? Não tem como passar 2 semanas com vocês aqui. Por esse motivo, eu vou tentar sintetizar. Podemos pegar, de uma forma generalizada, uma coisa assim muito aberta, 5 áreas de problemas ou desafios que você, sistema autônomo, seu provedor, precisa olhar e buscar fazer o saneamento pelo uso de boas práticas. Os famosos route leaks, que são os vazamentos de prefixos de anúncios, vou explicar um pouco sobre isso aqui. O prefix hijack, que é o sequestro de prefixos, está muito na moda também, e de longa data. O spoofing de endereço IP, a falta de coordenação e a falta de validação global. São as 5 macro, digamos assim, áreas, né, que nós sugerimos tratar esse evento aqui. Vamos para o primeiro caso, vocês entenderem. Estou assumindo que presentes aqui, senhoras e senhores, crianças, idosos e animais domésticos e todo mundo que está aqui presente, alguém já conhece essa brincadeira que eu vou falar. É o caso do meu amigo Hudson Costa, do Gondim, que é um especialista nato nessa área, e outras pessoas que eu já esbarrei aqui no evento ontem, inclusive. Mas eu acredito que muitos aqui não façam a menor ideia do que eu estou falando. Eu vou tentar ajudá-los com relação a isso aí. Vamos pegar o primeiro caso, route leaks, vazamento de rota. Você entender um pouquinho. Está bem didático isso aqui, tá? Apesar de ser um tema técnico. Vamos olhar caso a caso aqui. O que são route leaks? No inglês, vazamento de rotas. São incidentes de roteamento, onde isso aqui vai acabar acontecendo. Em determinadas circunstâncias, possam promover instabilidades na internet. O perímetro, o diâmetro dessa instabilidade depende da característica ou da natureza do vazamento do prefixo em questão. Então, por exemplo, se você recebe uma rota do teu trânsito IP, você tem um link com uma operadora, não importa quem seja a operadora aqui, recebe as redes do Google. Aí você repassa essas redes que você aprendeu da operadora 1, dá um nome, cara, Vivo, pronto. Aí repassa, você fez a besteira para um outro upstream IP, você vira trânsito para aquele destino. Só que você, na hierarquia de internet, não é um Tier 1, você é um Tier 2. Então, muitas origens, muitos sistemas autônomos que estão emparelhados com esse operador 1, que foi a Vivo, que é o exemplo que eu dei, né? Para se comunicarem com o Google, tem que passar pela tua rede. Só que a tua rede não tem capacidade para escoar essa demanda. Então, tu vai parar o Google para um monte de gente. Acontece, já aconteceu várias vezes, né? Isso pode trazer instabilidades graves com a disponibilidade de diversos serviços. E sabemos que empresas inteiras dependem do serviço do Google. E assim como usuários residenciais, aquela coisa toda, enfim. Tá? Dei um exemplo, é um case de route leak. Mas poderia ter não usado o Google, usado outra coisa também como uma referência aqui. Então, você vazar rotas que você aprende de um upstream de trânsito IP para outro. Ou de peering para trânsito. Aprendi rota do PTT, ou para repassar ela para o trânsito. Meu irmão, você acabou de causar um problema para um monte de gente. Não só para você. Às vezes, nem para você causou, mas para um monte... Você está legal, mas para um monte de gente está ruim. Porque você configurou errado. E o mesmo com relação a peerings. Então, como é que isso acontece? Você não sabe o que está fazendo, não faz a menor ideia de que isso não deve ser executado, mas sem querer, querendo, você fez. Ou seja, falta de conhecimento. Outra você sabe que não pode fazer, que não deve ser feito, mas você, famoso fat finger, que é o dedo gordo. Botou um dedo, uma configuração errada, esqueceu de dar um deny, errou a sintaxe semântica da tua política lá na hora de commitar no teu equipamento, e você provocou o problema. Só que você não validou depois de ter commitado. Você foi embora almoçar e deixou a internet parada. É basicamente isso. Então, falha humana. Acontece muito. Então, vou dar aqui um resumão de boas práticas na questão de prevenção de incidentes do tipo vazamento de rotas. O primeiro cenário que você vai olhar aqui é o seguinte. Como regra de bolo, receita de bolo. Botei regra, mas entenda a regra como receita. Para operadores Tier 2, aí eu teria que entrar na área de
desmistificando os regimes de emparelhamento de internet. Vai no meu canal no YouTube, Leonardo Furtado, procura uma live que eu fiz com Humberto Galiza e uma outra que eu fiz com Darwin Costa, que você vai entender como é que funcionam as conexões de internet nesse sentido. Enfim. Então, se você recebe uma rota, né, o que você não pode fazer quando anunciando? Você vai repassar anúncios para o trânsito. Tá? O que você não pode fazer? Bom, você não pode passar anúncios, por exemplo, privativos, não pode, embora isso não seja necessariamente um route leak, mas é um vazamento de informação que não deve existir na DFZ, que é a tabela de roteamento global na internet. Então, prefixos privativos, não atribuídos, Martians, bogons, não alocados também. O IANA, que controla todas as numerações da internet, de Ethertypes, de Protocol IDs, de número de sistema autônomo, de endereços IP, etc. Eles têm lá uma lista de vários tipos de endereços IPs. Alguns desses não devem constar na DFZ. Por exemplo, bogon, Martian, não alocado, documentação, etc. Agora sim, você chegou, fiquei feliz. Valeu, irmão. Vamos trocar a figurinha, Davi. Esses caras você não pode passar para a internet. A DFZ não deve ter esses anúncios. Pelo amor de Deus, não façam isso. É vergonha. E detalhe, tem um lance da reputação, que eu não incluí no material, que você vai ficar queimado. Seu nome será lembrado. Principalmente nesse métier de pequenos provedores. Tá? O cara do ASX fez a... Eu ia falar até um palavrão agora, mas enfim. Fez aquela necessidade fisiológica número 2, enfim, sabe? Então tem que ter cuidado. Outra coisa, você não pode passar para a internet um anúncio que seja legítimo, porém no atributo ASPF, daquele NLRI, Network Layer Reachability Information, que é o nome técnico da rota BGP, não deve conter ASN bogon ou ASN privativo. E você não pode passar redes de X para o trânsito IP. Tá, mas tem 3 coisas que você não deve fazer. De cara, não faça isso aí. Mas tem mais coisas para você olhar. O que você de fato deve passar para o trânsito IP? Você me pergunta, eu respondo. Você só pode anunciar para o teu upstream de trânsito IP, a operadora com quem você compra tráfego de internet, enfim, ou as tantas operadoras que você faz isso, apenas redes do teu sistema autônomo, ou seja, os teus prefixos, e o do teu cone de clientes, que chamamos carinhosamente, mas é o nome técnico é esse mesmo, downstream. Upstream, teu trânsito IP, downstream, teu cone de clientes. Então, você só anuncia para o teu upstream o quê? Você e teu cone. Mais nada, só isso tem que fazer, beleza? E outra coisa, mas na hora de você repassar anúncios do teu cone de clientes para a internet, não é qualquer anúncio, irmão. Você tem que fazer total certificação de que os anúncios sejam de fato válidos, pertençam ao teu cliente, tenham uma validação no IRR, nas bases de IRR e um monte de outros procedimentos de validação, obviamente. E, obviamente, não toquei nada aqui, agora veio. Aí você vai ter que, na seção EBGP que você tem com o teu cone, com o teu cliente, você tem que validar tudo o que ele te anuncia. Isso aqui é do fulano mesmo? Deixa eu ver se é mesmo. Você tem que fazer as várias camadas de validação de prefixo nas bases de registro de roteamento de internet e etc. Não aceitar bogon, não aceitar endereço privativo, não aceitar Martians não alocados. Se for um prefixo IPv4 normal lá, tem que ver se ele pertence àquele usuário de verdade, àquele assinante. Então, você fez a consistência do IRR. Tá legal, se bloca do cara. Eu aceitei e posso repassar para o meu trânsito. Você vai fazer isso aqui. Só que a lista de AS associada ao prefixo, que é do teu cliente, também tem que ser validada, para você evitar outros tipos de incidentes que são muito comuns. Isso dá um trabalho violentíssimo. Porém, existe uma ferramenta, que é um atributo opcional transitivo do BGP, chamada Community. Então, crie um plano de communities para você marcar as rotas do teu cone de clientes, que já vão passar por um processo bem sofisticado e rígido de validação, para que na hora de você exportar os anúncios, você não tenha trabalho. Community é o segredo da coisa aqui. Boas práticas para coibir incidentes de route leaks, de vazamento de rotas. Vamos ver um caso aqui. Toda rota que você aprende via uma seção de trânsito IP, não maiúsculo aqui, negrito e sublinhado, pode ser repassados para outros trânsitos IP ou peering. Então tem uma conexão
dupla abordagem aqui, né? Tem o Vivo e tem uma outra operadora, TIM, sei lá, ou um outro, enfim. Aí as rotas que tu recebe da operadora 1, você não pode passar para 2. Não faça isso, é o que está falando ali. Tá, mas as rotas que tu recebe da operadora 1, você também não pode passar, por exemplo, para o PTT. Alguns já fizeram. É vergonhoso, enfim, mas não pode fazer. Então, é o primeiro caso ali. Outro caso, o que você aprende, por exemplo, do PTT, mas não somente do PTT, do PNI. Eu tenho uma conexão privada com o Google, na porta da rede do Google lá. Eu recebi um monte de prefixos do Google. Isso que eu recebi do Google, eu não posso passar nem para PTT e nem para trânsito. Isso é meu e meu cone, basicamente isso aqui. Então, são as regras ali dentro. Tá, então, na essência, tudo que você aprender do trânsito IP e do PTT e das sessões de peering, das comunicações bilaterais e tal, você consome, é teu para você usar, e você repassa para o teu cone de clientes, teus clientes. Aí, você está fazendo certo. Aí você não está causando nenhum prejuízo na internet, e você está cortando um mal pela raiz, chamado Route Leaks. Tá legal? É uma coisa muito importante, mas tem mais coisa aqui. Então, você só repassa para o upstream de trânsito IP o que é seu e que é teu cliente. Para o peering, somente porque é seu e que é teu cliente. Em algumas situações, talvez você não queira repassar um cliente específico para um determinado PIX, se ele for participante daquele PIX, e coisas desse tipo, enfim, mas aí já entram em projetos mais sofisticados de engenharia de tráfego e de rede, mas desde que você respeite as recomendações de segurança, isso não seria um problema. Aí tem algumas coisas a mais aqui para você olhar também. Toda vez que um cliente te anunciar alguma coisa, um cliente é um sistema autônomo que pertence ao teu cone. Quando ele te anuncia alguma coisa pelo protocolo BGP, o que você tem que fazer? No primeiro momento, checar se os prefixos forem validados corretamente nas bases de registro de roteamento da internet. Então, o cliente tem que ter, cada anúncio que ele fizer para você, ele tem que ter um objeto route, o código, o campo origem desse objeto route tem que corresponder ao ASN do teu cliente. Aquele outinum do cliente ele tem que ser especificado numa S7, que indique que ele tem uma relação de trânsito contigo, e várias tretas aqui. Um lance que exige uma consultoria, muitas das vezes, mas é para o teu bem e para o bem da internet como um todo. Então, você só aceita o prefixo do cliente se for validado pelo IRR, tá? Pelas bases IRR, AutoDB, BBoy, HDB, principalmente, que é o que eu gosto mais, enfim. Mas também tem uma outra situação. Às vezes o prefixo é legítimo, ele é encontrado no IRR e está tecnicamente correto, só que o atributo ASPath, que acompanha aquele anúncio daquele prefixo, possui irregularidades da lista de AS. Por exemplo, tem uma ASN privativo, ou tem uma ASN de um Tier 1 que não deveria constar naquela relação de trânsito, e coisas do tipo, aí você tem que cortar aquilo ali. Não, isso aqui eu não aceito. O prefixo está bom, mas a lista de AS está irregular. Você tem que validar isso também. Uma coisa muito óbvia, né, que não tem relação direta com Route Leaks, na verdade, mas a gente já bota num bolo aqui, é descartar quaisquer anúncios que tiverem o estado de validação RPKI como invalid. Recusar prefixos bogons, marchas não alocados e não atribuídos, recusar SPF bogon e privativo. Isso é o que você faz quando o teu cliente anuncia coisas para você. Olha a tua responsabilidade. Você tem que certificar de fazer isso ali. Tá, e com relação a recebimento de prefixos do trânsito que vem da internet para você, aí vamos olhar. Você não pode, não deve aceitar bogões, marchas não atribuídos, não alocados, recebimento, faltou um BI aqui, né? Enfim, a pressa é o inimigo da perfeição. Filtrar o recebimento de prefixos, né, que tiverem bogões e privativos também no atributo ASPath. Descartar prefixos com estado de validação invalid, obviamente. Aí, se você fizer os 3 primeiros casos aqui, você já cortou um monte de porcaria que você não deve receber. Aí, para o restante, que você fará? Muito simples. Tu vai aceitar a tabela completa de internet e você vai manipular aqueles anúncios de acordo com as suas intenções de engenharia de tráfego. Aí que você vai olhar latência, né, custo e outras métricas que fatoram para uma engenharia de tráfego numa rede. Tá, rota padrão.
Não é recomendado você aceitar, mas há casos e casos, então faz um estudo se você deve receber a default por BGP do teu upstream e não fazer o uso de route dampening, é uma ferramenta bem avançada do BGP, se você não sabe o que está fazendo. Recomenda-se não usar, ou evite o uso do dampening. Né? E você, ao cumprir com essas práticas aqui, você estará automaticamente ajudando a internet como um todo, não apenas você, os teus clientes, mas toda a internet se beneficiará, que você é um cara que sabe conviver em sociedade. Imagina um motorista bêbado, aqui em São Paulo, na Paulista, não sei aonde, cara, tu enche a cara de birita, não tem nem habilitação, o carro não tem manutenção, não faz vistoria, e o cara anda a 150 por hora na avenida e mata alguém. É o cara, é o sistema autônomo, é o indivíduo, é o CPF. Imagina que o sistema autônomo é um CNPJ, vamos falar disso? Analogias à parte. Então, um cara muito irresponsável, ele prejudica um monte de gente que não tem nada a ver com o descaminho daquele indivíduo lá, entendeu? Então, use isso aqui como referência para vocês, o que você pode e não deve fazer. Tá? Olhando aqui na parte de sequestro de prefixos, é um tema muito interessante. Não vou detalhar o procedimento aqui, porque tem muita repetição já, está bem repetitivo na internet. Até recomendo, acesse lá o canal do Nick BR, vai na página do Nick BR, na verdade, tem muito material que explica o RPKI com detalhes. Eu só vou detalhar uma situação aqui importante. O que você deve fazer nesse sentido? Basicamente, eu sou uma SN, eu sou um provedor, e eu, do nada, eu gero um anúncio, um /16 da Amazon, por exemplo, da AWS, e anuncio como se fosse meu. Porra, filho, você parou a internet, filho, você parou a AWS para um monte de gente. Se os provedores intermediários, né, até a chegada lá na área da Amazon, não forem prudentes nas suas verificações, o que acontece muito frequentemente, inclusive, você parou a AWS para um monte de gente. Você está anunciando para a internet um prefixo que não é teu. Isso é um sequestro, que pode ter uma natureza assim, incompetência, você não sabe o que está fazendo, você acha que sabe, você acha que está sendo bacana, e você causou um distúrbio na internet pelo seu desconhecimento, ou muito frequentemente também por má intenção, feito de forma mal intencionada. Tá? Isso gera muito problema, cara. Primeiro que toda comunicação com várias áreas da internet prefeririam a tua rota e não a legítima rota para aqueles serviços. Você hospeda esses serviços? Não, então você parou esses serviços. Só que pode haver também congestionamento nos backbones da internet, porque muita gente que quer se comunicar com aquela rede via você, né, você não tem infraestrutura e capacidade para dar conta dessas requisições, então vai parar a bagunça toda, vai gerar gargalo na internet, porque você está gerando um route leak. Isso geralmente tem efeito continental. Vai no Crator, lá no site do Crator e outras bases, você vai ver os relatórios de incidentes associados ao sequestro de prefixos. Vocês vão ver que, quando ocorre, é massivo, gera muito aborrecimento. Aí, geralmente, descobre-se quem foi que fez, quando, como, ainda dá um nome do cara, ou pelo menos o nome da empresa. Aí tu vai ficar lá com tua foto na internet pro resto da vida, porque você fez besteira e prejudicou um monte de gente. Então, o que a gente procura fazer para matar esse problema? Cara, eu não vou entrar no... Falar de adoção de RPKI por si só exigiria que eu ficasse aqui mais uma hora só para falar de RPKI. Então, eu não vou falar de RPKI, eu vou falar o seguinte, dá uma olhada no registro BR, essa URL aqui, dentre outras lá disponíveis, que lá eles tratam com muita propriedade sobre o tema, mas, enfim, adote o RPKI para contribuir para evitar ou reduzirmos drasticamente os índices de sequestro de prefixo na internet. A parte de spoofing de endereços. O que é o spoofing? São técnicas que permitem a manipulação do endereço IP de origem citado nos cabeçalhos IP de pacotes em trânsito. Então, eu vou mandar um pacote para alguém, só que o meu IP não vai ser o meu IP, vai ser o IP de fulano. Sabe esse tipo de gambiarra, muito frequentemente ou quase que massivamente usado de forma maliciosa. Para quê? Para geração de ataques distribuídos de negação de serviço. Então, DDoS, como nós conhecemos hoje, ele acontece primariamente por causa de spoofing. O problema é o seguinte, você cortar o spoofing é rápido, é fácil. Geralmente um comando que tu bota na interface lá dos teus clientes
já permitiria que você não suportasse ou não permitisse o spoof de endereço IP. Problema, ninguém faz. Por ninguém fazer, você tem DDoS comendo a solta aí. Então, se você fizer a sua parte, não que você estaria se protegendo contra DDoS, ou DDoS, mas a sua rede ela já não poderia mais ser utilizada como vetor de ataque. Então, você está ajudando. Então, quanto mais participantes fizerem a sua parte de coibir spoofing de endereço IP, mais amplamente ficará segura a internet contra esse tipo de incidente. Então, é utópico. O que eu estou falando aqui, eu confesso, é utopia. Muita gente não faz. Você tem impressoras, dispositivos IoT e um monte de porcaria infectada, que não tem segurança alguma. E spoofar os IPs desses caras é uma coisa mais ridícula de acontecer que tem. Então, mas você, como operador de telecom, você poderia implementar na tua borda o anti-spoofing e você fazia a tua parcela de contribuição. Não que eu esteja parando de D2, mas na minha rede não vai ter mais vetor de ataque de D2. Ninguém na minha rede vai spoofar IP. Então, já seria uma excelente contribuição da sua parte. Então, se todos fizessem, implementassem essa treta aqui, teríamos uma internet mais segura no geral. Aí a ideia, assim, cara, como é que a gente faz isso? Dá uma checada na documentação do teu fabricante pela funcionalidade Unicast Reverse Path Forwarding, o RPF. Tem algumas modalidades. Tem a Strict, Loose, Feasible. Loose não usem, não serve para porcaria alguma. O modo Strict é recomendado para clientes single home, o cara tem uma única conexão contigo. E tem o Feasible para clientes dual home. E tem mais de 2 conexões contigo. Aí você, cara, um comando, é geralmente um único comando. No máximo 2 linhas de comando que você bota lá, bum. Se o teu equipamento suportar o RPF. Se não suportar, aí pode fazer com uma ACL, por exemplo. Dá mais trabalho, mas daria para fazer com uma lista de controle de acesso, uma ACL, tá? Que é o caso alternativo ali dentro. Aí você vai fazer o quê? Vai vincular isso, não nas tuas interfaces de backbone, que você não é maluco, nas tuas interfaces de clientes, customer facing, lá que tu bota, a interface que tem o IP de gateway do teu cliente, é ali que você implementa a bodega. Pode ser uma interface física, uma interface lógica, uma virtual template, uma BVI, BDI, IRB, depende do fabricante aí, tá? Isso aqui é o necessário para você matar o spoofing do teu AS, o que vai ser bom para você, para a internet como um todo, obviamente, e até mesmo eliminando outros tipos de problemas associados à atividade de spoofing de endereços. Então, é uma prática de segurança boa. Vamos lá. Já na área de coordenação e validação global. Aí, cara, a internet, entendemos o seguinte, é uma sociedade digital enorme, massiva, muito distribuída, repleta de sistemas autônomos, onde o nome autônomo já diz tudo, cada um faz o que bem entender, mas as regras de convívio com a sociedade devem existir na internet. Então, você não pode fazer o que você acha que pode fazer, porque o seu direito termina onde começa o direito de outros. Então, tem que saber se comportar, né? Como nós devemos fazer numa sociedade livre, justa e igualitária. Então, pensando nisso, há uma iniciativa onde nós discutimos questões de coordenação entre os sistemas autônomos e atividades de validação global. Vamos ver esses casos aqui. De acordo com o nosso chamado Mutually Agreed Norms for Routing Security, chamado de MANNERS, que é basicamente um compiladaço, um compilado muito bem compilado, de boas práticas diversas. Há várias BCPs, várias BCOPs, vários RFCs e várias ideias produzidas por verdadeiros especialistas na internet, que os princípios sempre existiram, mas nunca tinha tido até então um ponto focal para que essas práticas convergissem. E esse ponto focal existe, não é de hoje, até uns anos, chama-se MANNERS. Aí tem um guia de implementação do MANNERS para sistemas operadores de rede, vocês, provedores, tá? Aí, na área de coordenação, falamos o seguinte, que os operadores de redes, quem são operadores de redes? ISPs,
ou qualquer empresa que detenha um número de sistema autônomo na internet. Enfim, precisam manter informações atualizadas acessíveis publicamente na internet, ou seja, registros corretos nas bases de registro de roteamento da internet, o IRR. Pega um IRR da sua escolha aí, eu gosto muito do RADB, mesmo que eu tenha que pagar anualmente por isso, mas não me vejo problema. Aí você vai ter que ter objetos do tipo, mas não somente criar objetos, mas criar fornecendo os dados que devem, obviamente, ser tratados ali. O maintainer, o alt_num AS7, ou os vários AS7s, os vários objetos route meia dúzia, role, person, inet_num, inet6_num e outros. São tipos de objetos da linguagem RPSL, que é o que nós discutimos nas bases de IRR. Então, você tem que fazer um lance muito bem feito na hora de documentar o teu sistema autônomo de acordo com as bases IRR. Para que a própria internet, inclusive, olhe você com outros olhos. Outros sistemas autônomos, esses caras são sérios. Vamos fechar um acordo de troca de tráfego com eles, os caras são seguros, fazem bem, trabalham bem, são responsáveis, estão organizados, porque você está focado na segurança da internet. Mas não tem nem como você não fazer isso. Se você hoje está zoado aqui, pode ter certeza, tu está pegando os piores conteúdos das piores latências, porque as melhores conexões rejeitam anúncios que não sejam consistentes. A tendência é que o Google, Facebook, Netflix, Akamai, AWS e outras coisas aí passem a não aceitar seus prefixos pelas conexões de peering privado e você tem que buscar esse tráfego lá no trânsito, porque você não tem consistência de IRR, então as pessoas não te entendem como um mecanismo confiável de troca de informações. Então, o Menes ele discute no controle 3, são 5 controles, no número 3 ele trata justamente disso aqui, mas tem mais coisas. Aí você tem que ir lá no PeeringDB, que hoje, o site do PeeringDB, PeeringDB, ele é o repositório central de informações de emparelhamento na internet. É ali que as pessoas vão te conhecer, é a vitrine do teu AS na internet. A empresa X tem esse número de sistema autônomo, está presente nesses locais, com esses regimes de conexão, com essas políticas de roteamento. Aí tem um número do contato do NOC, do peering, de abusos, de spam, de um monte de... Você meio que se documenta para a internet. As pessoas querem saber quem você é, elas vão lá no PeeringDB. Se eu vou lá no PeeringDB, qual que é o teu SN que dá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4? Tem nada, eu nem olho para a tua cara. Eu não olho, não falo contigo. Eu vou embora. Vou fechar acordo com outro, vou chamar outro provedor. O cara não tem nenhuma página no PeeringDB, irmão. Mas lá no marketing digital do colega anterior aqui, ele está certo, enfim. Tem hashtag pra cacete, que tu é bom e arrebenta, mas tu não vai no PeeringDB, não tem nada. Ou seja, tu tem um marketing bom, agora a rede tu não tem nenhuma. Assim, desculpa a ofensa aqui, se alguém ficou ofendido, mas não adianta ter marketing e não ter rede, irmão. Porque eu que sou engenheiro de rede, em telecom, é aí que eu analiso. Bora ver se esses caras são ponta firme mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui, dá teu OSN aqui. Eu vou checar, vou ver, esse cara não presta. Você não tem mínimo de conduta na internet. O fato é esse. E muitas empresas tomam decisão de que quem compra serviço com base nisso aqui. Então, não passe vergonha e mexa no seu PeeringDB hoje. Tá? Aí vai falar quais são seus dados de suporte, contato, peering, abusos, qual que é a tua política de roteamento, inclusive empresas como LinkedIn, Google, Microsoft, AWS e tantas outras, eles só aceitam anúncios da tua rede se houver uma relação de trânsitos mencionada pelo objeto AS7, que você inclui na tua página de PeeringDB. Então, está na hora de você fazer por onde. Vamos lá, tem mais coisa aqui. Aí, já com a parte de validação global, o primeiro caso foi coordination, agora global validation, né, validação global. Domainers, aqui que eles pedem que você faça, controle número 5. Você precisa manter informações atualizadas na internet, que aí, cara, no seu objeto alt_num, isso aqui lá na base IRR, tem um alt_num, que é o teu número de sistema autônomo, que é um dos principais objetos ali, obviamente. Você vai ter que ter um mínimo de especificação de política de roteamento. Chamamos de RPSL, que é o Routing Policy Specification Language. Você tem que documentar qual que é a tua relação de trânsito, quais são os AS7 de clientes, do teu cone de clientes, como é que você repassa isso e para quais
sistemas autônomos de trânsito, com quem você faz peering. Então aquilo que você faz lá no PeeringDB, ele tem que existir também no teu Outnum, como um objeto, no teu Outnum como regras de import e export de prefixos. Então, o Manners num controle 5 líder isso aqui. Mas tem mais coisa. Tem uma surpresa do meu amigo aqui, inclusive. Aí você tem que também fazer a validação na parte de RPKI. Aí vamos entrar no RPKI de novo. Aí tem que ter lá o teu ROA, os teus objetos route e route 6 tem que estar certinhos lá no IRR, e, em adição, você fazer a implementação do RPKI. Então, tem que estar o teu ROA, Route Origin Authorization, publicado lá direitinho no sistema de RPKI, para que outras pessoas saibam que você está contribuindo contra sequestro de prefixos, que você não aceita sequestro de prefixos e que teus prefixos não sejam sequestrados. Então, é uma ajuda, assim, diversa, tá? Isso aqui, confesso, faz parte da minha intenção de passar para vocês, mas é um conteúdo muito extenso, muito extenso. Tanto que é extenso, que eu convidei o meu amigo ali, o professor Xavier, também conhecido como Tais da Telecom, Gondim, e eu fizemos uma live no meu canal, que durou 5 horas. Gondim, refresca aí, 5 horas e quanto, irmão? 4 horas e pedrada, quase 5 horas. É basicamente como que se implementa o Manners. Então, o Gondim é um grande conhecedor no mercado, é um dos principais impulsionadores dessa prática aqui nos sistemas autônomos brasileiros. Então, ele tem tido muito trabalho nesse sentido. Eu também trabalho bastante com isso. Aí juntamos as nossas duas competências aqui, fizemos um evento ao vivo, que bombou, muito bom. Aqui, se você tiver paciência de me escutar por 4 horas, e a ele também, você vai aprender a botar o Manners rodar na tua rede. Embora que não seja uma tecnologia, mas você seria capaz de adotar a filosofia Manners no teu sistema autônomo. Dá uma checada lá. Beleza, então, acho que a metade do meu trabalho aqui já foi feita. Agora vamos correr aqui um pouquinho. A importância de boas práticas para as políticas, papapá. Vamos olhar aqui o seguinte. Muito do que eu citei até o presente no momento gera um esforço imensurável em alguns casos de configuração, manutenção e suporte. E eu entendo que você lidar com prefixos individualmente e outros procedimentos, isso vai gerar um overhead operacional considerável. Para você não fazer besteira da internet, você vai ter que ralar. É basicamente isso. Tudo que é muito fácil, é muito simples, dá problema. Né? Tudo que é muito focado na segurança, ele dá esforço. Então, é uma balança. Então, você vai ter que fazer por onde? A minha sugestão é que você comece a criar um plano de política, de plano de community, que você documente como você quer ou precisa marcar os anúncios, na medida em que você recebe, por exemplo, anúncio de cliente, anúncio de PNI, anúncio de PTT, anúncio do trânsito, trânsito 1, trânsito 2. Começa a criar as suas communities, porque na medida em que você vai recebendo os anúncios, você vai marcando. Porque fica muito mais fácil você fazer ações de engenharia de tráfego e de segurança, no caso, o que você aceita, o que você não aceita, com base nas communities. Fica molinho de você trabalhar. Então, para eu receber as rotas que eu recebi dessa vizinhança aqui, eu vou marcar com uma community lá. O community tem um valor que é o teu ASN, e o restante é um significado que você dá. Então, você tem que saber como é que você constrói o teu plano de community, obviamente. Tá? Mas aí eu marcar as communities que eu recebo do trânsito, assim como marcar as communities que eu recebi do PTT. Então, toda a rota que eu aprendi via PTT, eu vou marcar uma community que representa esse PIX e todas as sessões de peering que eu tiver, um exemplo. Aí, na hora de eu definir uma política de roteamento, eu falo assim, eu não posso exportar esses caras para outros peerings e trânsito, não é isso? Não falei isso? Então, posso falar o seguinte, se a rota contiver uma community 14.000, rejeita, não passa adiante. Você vai fazer isso prefixo, prefixo? Não vai, filhão, marca na community. Então, a rota que tu recebe de peering marca com 14.000. Aí, nas sessões de exportação para trânsito, eu falo o seguinte, se tiver 14.000, não repassa, que senão vai dar merda. É basicamente isso que você vai fazer. Então, communities ajudam muito nesse caso, tá? O mesmo com o cliente. O cliente anunciou
ele mandou um anúncio para você aqui. Aí você vai marcar aquele anúncio com um valor de community. Isso aqui fala o seguinte, ó, é uma definição minha. Esse 5002 pode ser um produto, ó, o cara é um cliente de produto trânsito IP, ou CDN apenas, ou peering apenas, ou enfim, sabe? E aqui é o seguinte, ele faz parte do meu cone. Então, na hora de eu montar minha policy para as sessões, né, de upstream e peering, eu posso falar o seguinte, eu só vou repassar se for 10 mil. Se não for 10 mil, não repassa, por exemplo, sabe? Então, trabalhar com a community diminui, assim, um absurdo do teu esforço nesse sentido. Aí tem coisas, né? Tem alguns cenários que eu vou pular aqui, mas, por exemplo, esse cliente, ele está presente, João Internet, inventei isso aqui, tá o nome da cabeça, que Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, Chiquinho, por aí vai, né? Esse cara está presente no mesmo Pix que eu, lá na Bahia ou em algum lugar. Então, eu vou rejeitar. Eu não vou repassar rotas que contiverem essa community aqui, eu não repasso para essa sessão de peering. Por quê? Porque esse cara já é participante de lá. Eu não quero que ninguém mande tráfego para mim para chegar nele, porque ele mesmo está presente ali dentro. Sabe um exemplo? Cara, com community fica muito mais fácil de lidar. Tem outras situações aqui, eu vou direto ao ponto, nos exemplos, até mesmo em função do nosso horário. É bom dar uma acelerada. Tá? Rotas de cliente single home, você vai querer marcar com community, rotas de cliente dual home, idem. Aí, todos os anúncios que você recebe, independentemente do tipo de conexão, tem que ter um valor que defina. Isso aqui é rotas aprendidas no trânsito 1, trânsito 2, trânsito 3, ou no PIR. Não, esse cara aqui é cliente. Pela community, tu sabe que o cara é cliente. Se a tua rede for uma rede bem grande, pela community, tu sabe de que cidade ele é cliente. Essa aqui é a community da galera de São Paulo. Essa aqui é a community da galera do Rio, da minha terra lá, ou de Aracaju, e por aí vai, entendeu? Depende muito do tamanho da rede. Então, o community ajuda muito, tanto para diminuir o teu esforço de manutenção, quanto para facilitar e simplificar a tua política de roteamento, aquela que, se você errar, vai dar um problema. Então, quanto menos complexa ela for, menores seriam ou serão as suas chances de você cometer um erro. Um community salva nessa hora também. Tá. Aqui um exemplo, né? O cara é um sistema autônomo cliente, ele tem 2 vizinhanças contigo, aí o próprio cliente que pode escolher por onde ele gostaria que você mandasse tráfego para ele, ou seja, o download dele. Via community, você pode manipular isso. Então, o cliente ele te anuncia uma rota com uma determinada community, e que teu backbone todo aqui vai fazer o quê? Amém, já sei. Toda vez que eu mandar tráfego para ele, das 2 conexões, eu vou preferir esse caminho aqui. Para 1, 2 ou todas as redes daquele cliente. E com isso você tem uma engenharia de tráfego, automatizada com o uso de atributo Local Preference. Quem viabilizou isso aqui? A community. Então, a community ajuda muito nessa hora. Vamos lá. Agora, na parte de políticas de roteamento, para finalizar aqui, elas são muito necessárias por todas as razões já discutidas, eu sintetizo aqui. Proteger você contra problemas de indisponibilidade, de segurança, de reputação, até a parte legal, financeira e etc. Tudo isso, né, fazendo parte do roteiro ali. É muito necessário. Então, você tem que se proteger, proteger os teus clientes e ajudar na segurança da internet como um todo. Tá? Proteger as partes interessadas contra route leaks, sequestro de prefixos e outros tipos de problemas com o roteamento da internet e assegurar, né, que você só aceite rotas legítimas. E impedir situações, por exemplo, né, eu já falei, né, o route leak e o sequestro de prefixos. Vamos pular essa parte aqui, dar um exemplo clássico. Vamos pegar esse cara aqui, um exemplo de uma porta. Vamos tentar materializar isso aqui em termos de uma política de roteamento. Claro que o exemplo aqui ele é simples e não sugiro que você faça um copy and paste, mas que você tente adaptar para a tua realidade aqui. Um exemplo clássico, tá? Porque o João Provedor, que é o AS 65000, tá? O João Provedor ele te anunciou uma rede barra 24 aqui, tá? Eu botei 45 xxxx aqui, para quem não sabia o que botar, né? Inventei. Ele te anunciou um barra 24 aqui. E o ASPF dele lá, que até nesse caso é uma AS privativo, mas para efeitos didáticos, vamos manter isso aqui. Então, ele te anuncia essa rede com esse atributo ASPF. E o next hop, ó, é o IP
da interface dele que fecha a vizinhança contigo aqui. Aí nota que eu aceitei aquele prefixo. Por quê? Porque minha política fala o seguinte, na minha expressão regular aqui, não, primeiro para embaixo aqui, ó. Se o prefixo for esse 45 aqui, de barra 22 a barra 24, eu sei que pertence a ele, porque eu produzi essa apólice, eu validei isso previamente, eu sei que isso aqui é dele. Então, se ele me anunciar isso, eu vou aceitar, porque é dele, né? Aí, olha o anúncio em questão, esse barra 24, ele vai dar um match aqui nessa prefixo 7? Vai. Então, cara, o prefixo é dele, então tem que aceitar. Só que eu vou fazer dupla validação aqui, eu vou validar também a lista de AS. Só pode ter listado o AS do meu cliente. Qualquer outro ASN que aparecer no meio do caminho do atributo ASPF, eu vou recusar por inconsistência, por razões óbvias de segurança. Eu aceitei. Então, as duas, para eu montar minha pólice aqui, as duas condições são verdadeiras. Aí, vamos lá. Se o ASPF for do João provedor e o destino estiver contido nesse prefixo aqui, então eu vou marcar as rotas do cara, vou preferir a rota do cara acima de tudo, e tchau. Todo o resto, drop, ó. Então, isso garante o seguinte, de todas as redes que aquele cara passar para mim, eu só vou aceitar o que é dele. Todo o resto, drop. Aí vai para aquela coisa que eu falei lá atrás, eu só tenho que aceitar redes do meu cone que façam parte do meu cone. Simples assim. Agora, vamos ver as situações incorretas aqui. Cenário 2. Esse cara aqui, o mesmo cara, ele anuncia uma rede 200, 200, 200, alguma coisa, barra 24, com esse ASPF aqui. Se você olhar, analisando pelo atributo ASPF, na expressão regular, dá um match certinho, ó, 65 mil. Então, naquele NLRI, o atributo ASPF está correto. No entanto, o NLRI está errado, porque a rede do cara que ele anunciou é 200, alguma coisa. E essa rede não pertence a ele. Por que eu sei que não pertence? Porque eu previamente criei uma apólice que mandou aceitar somente isso aqui, ó. Isso aqui é o barra 22 daquele assinante. O cara mandou 200 alguma coisa. Não é dele isso aí. Então, eu vou lá e rejeito. Entendeu? Então, eu previamente, eu automatizei, na verdade. Isso aqui dá para automatizar, tem ferramenta para isso. BGPQ3, BGPQ4, etc. A gente consegue automatizar quais são os prefixos daquele ASN que estão legítimos de acordo com as bases IRR. Ele vai gerar uma lista para você. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, essa minha prefixo 7 aqui, eu não montei ela na mão. O meu sistema de automação de provisionamento que fez. Sou bobo não, né? Vamos fazer botar para correr aqui. Por que eu não vou aceitar o anúncio? Porque esse anúncio não dá match aqui, ó. No final de uma prefixo 7 tem um deny implícito, né? Rejeita todo o resto. E eu reforço aqui, ó. Se else if aqui no caso, né, se o ASPF do cliente for 65 mil com ou sem prepende e o destino tiver citado nessa prefixo 7 aqui, então eu marco as rotas do cara, prefiro e o restante eu drop, ó. Mais nada passa. Tem outra situação também aqui que é quase a mesma coisa, que o anúncio está legal, mas o atributo ASPF está incorreto, está inconsistente, ó. Pô, esse anúncio, cara, esse cara não está no 65000? Tá, por que eu estou vendo 45/24 sendo gerado a partir desse cara aqui que está atrás? Pô, não faz sentido, está errado isso aqui. Tem alguma treta ali dentro. Então, o prefixo, ele até foi aprovado pela prefixo 7, mas ele não bateu na minha regex aqui de validação de ASPF. Consequentemente, deu drop aqui, ó. Porque as duas condições têm que ser verdadeiras. O prefixo tem que bater na prefixo 7 e o ASPF tem que bater na S7 lá. Se não bater, ele vai dar como um prefixo inconsistente, NLRI consistente, e vai, eventualmente, descartar isso aí. Essa aqui é uma medida simples, que ela é, na verdade, a parte mais pesada, mais densa da política do BGP é no cliente, não é no trânsito, não é no peering. Na verdade, se você fizer o trabalho certo, você raramente vai ter que botar a mão para mexer em policy de trânsito, de peering. Raramente. Onde você vai fazer um esforço maior para manter o teu roteamento é numa policy, isso aqui é uma política de roteamento de cliente, ó. Route policy do cliente, João provedor, que está numa SXPTO. Tem essa treta toda aqui. Isso aqui é dele. Tá legal? Ali onde reside o esforço. Mas,
todo cliente que você tiver na tua rede vai ter a mesma apólice, só vai mudar as variáveis. Então, onde está em vinho aqui, o vermelho, sei lá, né? Você vai mudar só os nomes, mas todo o esqueleto da apólice é basicamente o mesmo. Isso é facilmente executado, inclusive em plataformas de automação. Toda vez que você ativar um cliente, já gera prefixo lista, prefixo set, parará, pão duro, e ele já cria a apólice e aplica na configuração, na vizinhança com o teu cliente, problema resolvido. Tá? E aqui são alguns exemplos, onde visualmente está bem miudinho, hein, Hudson? Está bem miudinho aqui, ó. Vamos ver. É a representação visual de toda essa minha história aqui. Né? Eu rejeitar prefixos bogon, ASN bogon, RPKI inválido, está bem pequenininho, mas como eu desenhei, eu sei que estou escrevendo. Né? Aí você tem 4 camadas de segurança na hora de receber anúncio de upstream e o mesmo na hora de exportar para o cara, entendeu? Então você tem vários cuidados, várias RF6, várias BCOPs, onde está aqui são BCOPs, várias BCPs, que falam, por que eu não tenho que receber bogon? Vai lá naquela BCP, dá uma olhada lá que tu vai ver por que você não deve receber aquele bogon. Né? Então eu faço um drop aqui, 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 aí o resto eu posso aceitar, porque eu sei que vai estar legalzinho. Isso aqui faz parte de uma policy de rotas que eu importo vindo no meu trânsito IP. Aí daqui eu manipulo com os atributos que eu quiser manipular, locopref, ASPF, né, enfim. Aí você manipula os anúncios de acordo com seus intermédios, é muito usado. Né? Aqui é quase a mesma coisa, só que é para exportar. Então, vou dar as minhas melhores rotas na minha tabela BGP, eu vou me certificar de não exportar porcaria. Né? Não posso exportar bogon, marchas não alocados, não atribuídos e um monte de porcaria. Então, eu vou dar drop aqui, obviamente. Inclusive, RPKI inválido, pelo amor de Deus, não vou fazer isso. O resto eu vou exportar, o que é meu, o que é do meu cone, né, e etc. Vou fazer as manipulações que eu tiver que fazer na hora de gerar um anúncio e passo o anúncio para o meu upstream. Idem com relação à parte de peering. Aliás, aqui já é de cliente. Aqui é de cliente, ó. Então, aqui que eu faço, aquela minha policy que eu mostrei há pouco, ela é visualmente ilustrada ou representada por esse gráfico aqui. Não aceita bogon, RPKI inválido, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. O resto passa. Aí nessa que passar, eu vou instalar na minha lock-rib do BGP, vou fazer a inclusão das communities, vou manipular os atributos que eu tiver que manipular e vou instalar na minha tabela de roteamento e vou repassar aquilo para os meus vizinhos, porque eu sei que está tranquilo, não tem problema. Isso para importar, isso para exportar, e basicamente a mesma coisa para peering de importação e peering de exportação. Ou seja, é um tema longo, mas necessário. Eu procurei aqui, na verdade, fazer um compilado, né, botar um compilado bem interessante para que vocês conseguissem compreender isso de uma forma um pouco mais simplificada. Para finalizar, já finalizei, na verdade, dá uma checada lá no meu canal, no YouTube. Não sou youtuber, tá? Sou engenheiro de rede, mas eu gosto de falar de coisas. Então, tenho tido palestras, eventos aí com grandes especialistas. No meu caso, meu amigo Marcelo Gondim. Dá uma checada lá pela parte do Manners, que acho que vocês vão aprender muito e dar uma parcela de contribuição para a segurança da internet como um todo. Mas tem outros conteúdos lá para vocês. Tem uma comunidade também no Discord, plataforma no Discord, com 4.400 membros. A comunidade tem 6 meses, já tem 4.400 membros na comunidade. Essa semana eu estou rodando também semana não, né? Esse ano, estamos rodando um treinamento gratuito para um monte de gente. Entra na comunidade, se informa na minha formação CCNA, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do que a gente está fazendo por lá. No mais, vou estar circulando aqui pelo evento, vai ter um encerramento hoje, tomar uma cervejinha daqui a pouco com a galera. Quem quiser bater um papo comigo, pode me procurar no evento. E eu desejo a todos boa sorte, bons projetos, bons estudos, bons empreendimentos. E nos falamos nos próximos eventos aí. Um grande abraço a todos. Valeu.